Boa noite a todos. Mais uma vez, dando início à nossa palestra desta noite, com muita gratidão a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos para o estudo do Evangelho, para a prece, momento em que levamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, rogando o auxílio. Sabemos que jamais estamos desamparados. O seu amor cobre a multidão de todas as nossas dificuldades, das nossas necessidades. Benfeitores amigos estão a zelar por cada um de nós. Tenhamos a certeza disto. Sigamos em frente, confiantes, combatendo pensamentos de tristeza, de angústia. O auxílio chegará em nossos corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Mais uma vez, iniciando com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós vamos ler uma mensagem de Lázaro, a afabilidade e a doçura. Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que modem a menor contrariedade. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora da casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Esse capítulo, justamente, ele fala sobre injúrias, violências, afabilidade, a doçura, a paciência, obediência e resignação, cólera, temas, do coração humano, do comportamento ainda
de todos nós que somos imperfeitos. A afabilidade e a doçura que nos está falando aqui o Evangelho nos convoca a uma grave reflexão. Reflexão esta no sentido de que nessas palavras Jesus está nos dando uma metodologia de bem viver na Terra e nos mostrando o quanto podemos aliviar as nossas dificuldades e necessidades, aprendendo com Ele, com o nosso Mestre, né? A desenvolver em nossas almas esse conjunto de qualidades que formam uma virtude, a virtude da mansuetude e de brandura. No capítulo 17 do Evangelho, cujo título é Sede Perfeitos, no item que fala da virtude, ele nos fala justamente isso, né? Que é um conjunto de qualidades. Então, certamente, um ser afável e doce muito conseguirá na conquista de bem conviver com todo mundo. Todos nós gostamos de ser bem tratados. Todos nós gostamos de atenção, de carinho, de compreensão, de tolerância, enfim, de todo um clima de amor e de fraternidade. No entanto, para que tenhamos tudo isso, é necessário se faz que também nós estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos que queremos em relação a nós, não é mesmo? E por que será, né? Vamos refletir um pouco nesse momento, que desejamos tudo isso e, no entanto, se torna tão difícil para nós mantermos esse estado de alma, de tolerância, de ternura, de afabilidade e doçura, como nos pede aqui o Evangelho, ou seja, que tenhamos um clima de equilíbrio na convivência, no nosso dia a dia. E refletindo sobre isso, o que a gente pode concluir, né? Que verdadeiramente não valorizamos esses aspectos. Eles ainda não fazem parte das nossas verdadeiras aspirações, porque a partir do momento em que tivermos como objetivo, né, o desenvolvimento de uma vida interna rica, certamente conseguiremos movimentar a nossa alma, as nossas emoções, não é? Daí a importância dessas leituras do Evangelho que nos fazem refletir, nos relembram desses comportamentos que temos que desenvolver. E isso é no nosso dia a dia, com as pessoas que convivem conosco. E se buscarmos essas leituras, se pedirmos em nossas preces a força, a coragem para combater em nós a vaidade, o orgulho, o egoísmo, porque é isso que nos faz não ter esse tipo de atitude agradável, né, com relação ao nosso próximo, receberemos da espiritualidade amiga que nos acompanha o tempo todo no nosso projeto reencarnatório, né, os recursos necessários para que possamos desenvolver esses sentimentos, que fazem parte do nosso eu profundo, mas que ficam ali soterrados, né, pelos condicionamentos do mundo, por emoções do cotidiano, pelas imperfeições que trazemos de muito tempo. Mas cada encarnação a gente vem para vencer, para combater, para nos transformar, né? Devemos cultivar esses sentimentos para facilitar a nossa convivência uns com os outros.
E lembrar, né, porque muita gente, para a gente ser afável, a gente não precisa exatamente estar com um sorriso nos lábios. Tudo isso que Jesus nos fala aí no Evangelho está no movimento da nossa alma, no dinamismo das nossas emoções. Tem um livro, Mãos de Luz, que a autora, ela nos fala do nosso campo emocional, né? Toda essa questão espiritual nossa, ela veio para ser utilizada, para ser ampliada, e quanto mais nós damos amor, quanto mais trabalhamos no bem, mais esse campo emocional se dilata. E como resultado, nos sentimos plenos, porque está se processando o dinamismo das nossas emoções. Então, quem se preocupa com o próximo, quem tem compaixão verdadeiramente das pessoas, quem trata bem as pessoas, por isso que Jesus com certeza nos falou que fora da caridade não há salvação, porque esse é o caminho. Tudo isso nós estamos trabalhando, alimentando o nosso campo emocional, as nossas almas, e isso nos traz esse sentimento de paz e de plenitude. E se não agirmos assim, se ficarmos intolerantes, incompreensíveis, impacientes, o nosso campo emocional ele se atrofia por ser contrário ao seu mecanismo natural, né? E será expressado na forma de carência. Vejam, isso já tem explicações, né, científicas, médicas e espirituais muito mais. Muitos livros da própria doutrina espírita nos fala sobre tudo isso. E esse é o motivo, né, pelo qual muitas vezes as pessoas se sentem carentes, depressivas. Por quê? Porque nós não cuidamos, né, do nosso campo emocional, da nossa alma, que precisa ser dinamizada e não abandonada por nós. A grande maioria dos seres humanos abandona essas questões espirituais, não alimenta a alma, e aí nós adoecemos espiritualmente, assim como nosso corpo adoece se não tivermos os cuidados necessários. Então, nesse raciocínio, nesse esclarecimento, nós conseguimos entender a grande sabedoria de Jesus, quando fez da mansuetude, da pacificidade, e da moderação uma lei, condenando assim toda forma de violência. O caminho é da mansuetude, né? Da pacificidade, como ele falou aqui. Nem sempre nós conseguimos, porque somos imperfeitos, nos distraímos, mas estamos atentos. Cada dia que se inicia, escolher esse caminho. Sermos mansos, pacíficos, saber falar, saber conversar, conviver com paz, com harmonia. Esse é o caminho. Se vamos conseguir ou não, vai depender do empenho que estamos realizando a cada dia, combatendo as nossas imperfeições, não é? Nós fomos criados para amar. Mas é muito interessante como nós, a grande maioria de nós, né, nos sentimos envergonhados de amar. A gente fica com receio de ser educado, de ser cortês, não é? Os jovens falam muito de vamos pagar o mico, né? E com isso, nós desprezamos as riquezas do nosso mundo interior e tirando de nós mesmos a alegria de ser feliz, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, que isso tem a ver com a nossa autoestima, né? E lembrar ainda que pacificidade não é ser
totalmente, em todos os momentos, né, pacífico e nem ser omisso. Então, a gente precisa entender, né, o que significa, né, a passividade. Confundimos muito a sensibilidade com a suscetibilidade, a humildade com o servilismo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, não é isso que o Evangelho nos ensina. Colocamos tudo isso para que a gente possa refletir nesse momento, né? Que muitas vezes os conceitos divinos não coincidem com os conceitos humanos e é preciso que tudo esteja muito claro em nossa mente, para que possamos trabalhar esses conceitos e depois administrarmos com equilíbrio as nossas emoções, que mais tarde se tornarão sentimentos. E o universo está aí, nos convidando a trabalhar. É o universo da nossa alma, sob a direção e os preceitos do Mestre Jesus em nossas vidas. Então, tudo isso nos mostra a grande necessidade do autoconhecimento, porque não basta conhecermos esse código divino se não sabemos como dinamizá-lo, não é mesmo? Em nós, no nosso dia a dia, na relação conosco e na relação com o outro. Então é muito importante identificarmos quem somos, o que sentimos, o que pensamos. É fundamental para que possamos processar em nós essa grande transformação, que certamente se dará mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, né? Já sabemos disso. Somos espíritos em evolução, nossa meta é nos tornarmos espíritos puros. E essa transformação ela vai acontecer. O tempo que vai durar, ou cada um, dependendo do esforço que está praticando no dia a dia. Cada encarnação nos é dada a oportunidade. O esforço e a escolha é de cada um. Que Deus possa nos ajudar sempre. Que esse Pai amoroso ele possa iluminar as nossas mentes e que possamos buscar sempre na prece os recursos espirituais que vão dilatar a nossa mente, para que possamos aprender ideias e ideais, entender o verdadeiro significado das nossas vidas e pedirmos sempre ajuda a todos os benfeitores amigos, ao nosso espírito protetor que nos acompanha durante toda a encarnação, para que possamos enxergar com coragem, sem culpa, sem medo, aquilo de que necessitamos ver para processarmos a tarefa da nossa transformação, não é mesmo? É isso que devemos pedir a Deus, que possamos nos conhecer, admitir aquilo que temos que modificar em nós. É esse o caminho da nossa transformação. Então, orar, refletir, meditar, usando os recursos, né, da determinação, com o objetivo de alcançarmos esse grande empreendimento que é a nossa transformação, a nossa evolução. E com certeza os resultados, né, os efeitos serão muito benéficos, sentiremos alegria e paz em nossos corações. Lembrando, mais uma vez, né, da questão do Livro dos Espíritos, a questão 919, onde Santo Agostinho nos dá uma metodologia e os passos de como fazer isso, que é o conhecimento de si mesmo. Que possamos reler sempre esta questão com atenção. E ali nós temos
tudo o que precisamos para começar esse trabalho do nosso progresso e da nossa renovação. E pedir muita força, muita coragem, para que a gente consiga agir de acordo com o que nos pede o Evangelho. Sempre, né? No Evangelho, no capítulo 5, nós temos a colocação das causas atuais das aflições, né? E quantas angústias nós criamos devido à nossa forma de proceder, pela nossa imprudência e imprevidências, não é mesmo? Então, a grande maioria dos nossos sofrimentos são criados por nós. Passamos muito tempo analisando o outro, exigindo do outro, impondo ao outro e esquecemos de cultivar o nosso universo interior. Então, que essas reflexões nos façam compreender que precisamos nos conhecer, combater em nós essas imperfeições e colocar em prática todos esses ensinamentos tão valiosos que o nosso Mestre Maior Jesus nos deixou. Fica assim a nossa reflexão da noite. Fiquem todos com Deus e daremos continuidade à segunda parte da nossa palestra. Boas noites. Continuando nossos encontros e também com o livro Astronautas do Além, vamos ler hoje o capítulo 17, constituído de 3 partes. Menção sobre o assunto pelo próprio Chico, pelo espírito de Maria Dolores e por Herculano Pires. E o tema é justamente a questão da tristeza, do cansaço e do sentido da vida. Vamos lá. 17 Cansados e Tristes, Chico Xavier. Muitos dos amigos e irmãos que nos visitavam a instituição mostravam-se desanimados e abatidos. Problemas da vida e conflitos em família eram comentados por grande número de companheiros, e muitos outros se diziam cansados e tristes, sem a alegria de viver. Depois da visita aos lares que fazemos habitualmente aos sábados, as conversações cessaram e deram lugar à reunião. O Livro dos Espíritos nos deu para estudo a pergunta questão 943. O tema que se referia às anotações da noite foi explanado por uma de nossas irmãs presentes. Ao término das tarefas, a nossa Maria Dolores escreveu uma mensagem, poema, intitulada Retrato da Fé. Não vamos conseguir dar a ênfase de um poema, né? Vamos fazer a leitura dentro do possível. Ao homem que tombaram em desalento, crendo-se velho, inútil e sozinho, Deus permitiu pudesse escutar certa feita grande árvore mais de pé, que lhe falou num cântico de fé à beira do caminho. Amigo, ergue-te e segue, Deus nos vê. Não perguntes por quê, a velhice aparente nos recobre. Muitos passam aqui parando na viagem, lamentam-me a nudez e dizem-me triste e pobre. Entretanto, ainda aguardo a seiva da esperança e da coragem que Deus criou em mim. Um dia foi esplêndido jardim. Os pássaros cantavam nos meus braços. Depois voavam, devorando espaços. Em seguida tornavam da distância, ao me pedirem ninhos, com que amor lhes guardava os filhotinhos. Louvava o excesso Pai por minha mocidade, e orava a oferecer-lhe a minha gratidão. Sob forma de flores, do júbilo profundo, quando se tem no mundo a paz do coração. Deus aceitava as minhas preces, transformando-as em frutos, para todos aqueles que passassem. Quantos homens vieram e colheram,
muitos nobres e bons, outros fracos e brutos, que me varavam galho a galho, sem refletirem no trabalho que Deus tivera em me formar, mas nada perguntei a eles quanto a isso. Todos somos de Deus para a luz do serviço, tendo por privilégio o dom de trabalhar. Minha copa era grande, era um vestido, todo ele a vibrar entretecido, de folhas semelhantes à esmeralda. Por isso mesmo, ante o verão candente, alegrava-me ouvindo a voz de tanta gente, que me buscava o teto, assim como se busca a brandura da fonte quando o sol nos ofusca, lembrando águia de fogo, fugindo sem cessar ao pouso do horizonte. Depois o tempo veio. Tudo parece haver levado. Meu corpo agora é nodulado e feio, mas creio em Deus e firmo-me de pé, porque Deus certamente me deseja para qualquer tarefa benfazeja. Talvez que esse corpo feio e nodulado possa servir de apoio certo e amigo para algum pássaro cansado que esteja ao desabrigo. Não sei qual destino a que o céu me conduz. Se algum machado bronco surgirá de repente a decepar-me o tronco, para que eu volte ao alto em espiras de lume, na forma de calor ou de perfume, em alguma fogueira que me aguarde. E nem sei se serei aproveitada, em singela choupana, que me acolha mais tarde para ajudar a nobre vida humana. Nada sei do porvir. Sei que pertenço a Deus e que devo servir. O homem que se cansara sem razão, levantou-se do chão, fitou o mundo em torno, do verme ao firmamento e do lodo ao cascalho, tudo era vida e luz, regozijo e trabalho. No pranto de emoção, que a alegria lhe dava ao coração, exclamou para os céus: "Sê louvado, Senhor." Num lenho que julguei largado e semi-morto, deste-me nova visão, nova fé, auxílio e reconforto. Perdoa-me, Senhor, a rebeldia, esquece todo o mal que fiz nos erros meus, e pelo doce amor que essa árvore a sós entesoura e irradia, obrigado, meu Deus. É um poema longo, né? Teria muito mais sentido se pudéssemos dar a entonação que merece, né? Mas através dessa analogia entre a vida de uma árvore e a nossa, né? O que ela destaca é justamente a questão de servirmos a Deus no trabalho, que é a interação com o mundo, né? Porque nós não conhecemos a própria destinação, né? Qual é o sentido da nossa vida. E nesse mesmo diapasão, Herculano Pires, né, que é professor de filosofia, né, ele vai colocar algo bem semelhante. Retrato do tédio. Maria Dolores nos dá, nesse poema, não só o retrato da fé, mas também o retrato do tédio. Na pergunta 943 de O Livro dos Espíritos, temos a resposta de que o tédio provém da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. O homem saciado e ocioso não encontra beleza nem estímulos na vida. A falta de fé o leva ao desespero e à angústia, que caracterizam nosso tempo e a sua árida filosofia. Abre aspas. O homem é uma paixão inútil, afirma Sartre, o filósofo e profeta do nada. O homem, abre aspas, velho, inútil e sozinho, que encontrou a árvore seca, é o retrato do tédio e da náusea, da famosa náusea sartreana. Náusea era o livro que Sartre escreveu, né? O Sartre é um filósofo existencialista e ele tem um paradigma, né, muito forte que impregnou toda a nossa sociedade, que você só manifesta a sua essência depois da sua existência. A natureza humana
né? Ela só manifesta quem ele é, a sua essência, depois que ele existe, né? Isso pode parecer bobagem, mas não é não, né? Então, quem eu sou? Eu primeiro tenho que existir para depois dizer quem eu sou. Então eu existo, depois eu vou ver se a minha tendência é ser professor, é ser motorista. Então eu primeiro existo e depois eu digo qual é a minha essência. Completamente diferente da doutrina espírita. A doutrina espírita fala que a nossa essência, ela precede a existência. Claro, antes de encarnarmos, nós temos a programação. Então a gente já sabe o que vem fazer aqui e depois existe, depois encarna, né? Só para vocês terem uma ideia das consequências do pensamento de Sartre, é essa questão do gênero, né? Então, primeiro a pessoa existe, depois ela manifesta as suas vontades, tendências, e depois ela vai dizer a que gênero pertence, né? É uma distorção numa forma de ver em contraponto à nossa, né? Por isso que ele fala da obra de Sartre, famosa, né? Ganhou o prêmio Nobel, inclusive, e é por isso que está aí, né? Que é a ideia do nada, né? Do nada. Mas a árvore seca estava de pé, continuava de galhos abertos no espaço, no mesmo gesto acolhedor do passado verdejante. E se não tinha mais frutos, podia ainda oferecer ao viajante o seu exemplo de firmeza e de fé. Todas as coisas falam. E se tivéssemos ouvidos de ouvir, como ensina o Evangelho, as pedras podem clamar ao nosso redor e as árvores secas podem transmitir-nos as suas imagens. A velhice, a inutilidade, a solidão só existem para aqueles que se entregam ao desânimo, que subestimam as próprias forças. Interessante que ele aqui também usa uma informação, né, de que as pedras falam, que era uma referência a Nietzsche, né? Nietzsche disse que uma pedra falou com ele e daí ele começou a questionar também, passou a questionar algumas outras coisas, né? O professor Herculano Pires é realmente rica as menções dele aqui, né? E de novo, olha só, como ensina Leon Denis, cada fase da vida tem a sua finalidade no conjunto da existência. Se as forças físicas enfraquecem na velhice, as forças espirituais podem aumentar. Se o homem não tem mais ilusões, tem experiência e sabedoria. O jovem afoito, embriagado pela juventude, está sujeito a muitos erros e decepções. O velho experimentado e compreensivo será uma velha árvore que pode acolhê-lo e despertá-lo para a compreensão real da vida, apontando-lhe o caminho seguro da fé à luz da razão. O tédio é a ferrugem da alma. Só corrói as almas que se abandonam a si mesmas, que se atiram por covardia nos montes de ferro velho. E hoje é muito complicado isso, porque a juventude chega com a sua inteligência muito maior do que a dos cabelos brancos, né? E realmente são mais inteligentes, estão mais integrados ao mundo, né? E aí o velho se sente cada vez mais fora do contexto, né? Fora da vida. E aqui Herculano Pires diz claramente qual é o papel do velho, né? Do experiente, né? Do vivido, né? É justamente alertar esses jovens com toda a força da energia, com toda as potencialidades se manifestando, alertando-os sobre os rumos de fazer uso dessas próprias energias, né? E um outro aspecto é que se agora muitos estão afastados do trabalho mais braçal, mais corporal, até por conta das aposentadorias, né? Isso lhes permite um convívio cada vez maior com a espiritualidade e as ações em trabalho que não tem mais aquela remuneração que era necessária na juventude, que é o trabalho
em prol do próximo, né? Antes de nos aposentarmos, trabalhamos para nós, né? Agora que já adquirimos algumas condições mínimas de sobrevivência, né, na idade avançada, trabalhemos agora para os outros, né, na medida do possível e das forças de cada um. Com isso, a nossa vida tem sentido em qualquer fase, mesmo porque a única coisa que envelhece é o corpo. O espírito se mantém sempre ativo e em transformação. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade.